Ok, então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar hoje nosso segundo encontro, né, do componente curricular Metodologia de Ensino de Língua Portuguesa, como L1 e L2, do curso de Letras Libras Licenciatura. Nós, no encontro passado, vimos a língua portuguesa na educação básica, enfatizando os eixos, as práticas de leitura da BNCC, né? Que, inclusive, esses eixos, eles são essenciais para a produção de todo o planejamento do componente curricular língua portuguesa na educação básica, tá? Então, a aula passada foi referente, inclusive, à atividade avaliativa 1, na qual vocês precisam fazer uma síntese, né? Explicar com as próprias palavras o que é, né, o conceito de leitura, escuta, escrita e análise linguística / semiótica, tá? No encontro de hoje, nós vamos continuar falando sobre a BNCC e sobre o plano de ensino que vocês vão elaborar a partir da BNCC, tá? Então, eu vou primeiro passar alguns conceitos básicos para que vocês compreendam a BNCC, que é o nosso documento norteador. Aí, logo em seguida, já falo sobre o plano de ensino, que é a atividade 2. Combinado? Então, o objetivo geral dessa aula é explorar elementos básicos para a elaboração de planos de aula a partir da BNCC. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero passar para vocês um vídeo bem gostoso aqui para que vocês se sintam acolhidos e que compreendam um pouco o sentido de se trabalhar com a BNCC, tá? Ups, só um pouquinho. Aproveitando, eu coloquei ali no chat o convite, né, e o link desse nosso encontro de hoje. Então, se vocês participam de grupo de WhatsApp e quiserem copiar e colar nesse grupo, avisando que a reunião já iniciou, convidando os colegas, tá? Fiquem à vontade.
Ok, pessoal. Eu gostaria de saber o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram da mensagem, né, o vídeo em si, e inclusive a fala no final. Vocês podem tanto ligar o microfone para falar, como escrever ali no chat. O que vocês acharam desse vídeo? Que relação tem ele com a educação? Boa noite para quem está entrando agora. Eu estou esperando, que estou vendo que tem pessoas digitando, tá? Então, a partir desses comentários, eu vou fechar aqui o que o vídeo quer dizer e que relação tem isso com a educação, tá? Já aproveitando, vocês, se tiverem interesse nesses slides, podem baixar aqui no cantinho inferior à esquerda, tem uma flechinha que permite o download, tá? Então, fiquem à vontade se quiserem esse material. Todo mundo inspirado em escrever, escrevendo ali, ó. Vou comentar então, porque eu não aguento ficar calada, né? Então vamos lá. Vocês perceberam que há trilhos, né? E que todos andavam sobre esses trilhos. Até que de repente alguém teve coragem, né, de sair dos trilhos, de arrebentar as amarras, de fazer diferente. E, não contente com isso, convidou os demais, percebeu que os demais estavam na mesma prisão e os convidou a sair dos trilhos também. A partir do momento que um percebeu que pode fazer diferente, ele fez a diferença na vida de muitos. A Vânia escreveu assim: o vídeo mostra o sistema em que estamos acostumados a viver, seguindo padrões que muitas vezes não trazem transformações sociais. Ao decorrer do filme, mostra que podemos mudar essa realidade como um ato de coragem. Falou tudo, Vânia. É isso mesmo. E é essa relação que ele tem com a educação, né? E a BNCC, ela traz um pouco desse sair dos trilhos e andar, né? Galgar caminhos diferentes. Então, nós, enquanto educadores, que vamos assumir a sala de aula, ou que já estamos em sala de aula e que precisamos agora trabalhar nos moldes da BNCC, precisamos sair dos trilhos e buscar novos caminhos para serem conquistados aí, né? Principalmente agora com o novo ensino médio. Muita novidade, muita coisa diferente, né? Em relação à base, né? Os componentes básicos ali e os itinerários formativos. Então, há uma proposta completamente diferente do que tínhamos até agora, né? Mas o que precisamos fazer? Nós precisamos compreender a BNCC para começar o trabalho. E como que se começa o trabalho? Com o planejamento, né? Nós não podemos ir para uma sala de aula sem o planejamento pronto. Mas, para planejar, é necessário conhecer. Aí, depois de conhecido, e mais que conhecido, compreendido todos esses aspectos, fica mais fácil
produzir esse planejamento, elaborar esse planejamento, né? Olha, tinha mais gente escrevendo, daí desistiram só porque eu comecei a comentar. Então, assim, eu vou iniciar aqui e desativar o meu bate-papo. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, que vou abrindo às vezes o bate-papo para gente, para eu sanar as dúvidas de vocês. Podem perguntar a qualquer momento via chat ou aqui interrompendo via áudio mesmo, tá? Essa é a capa da BNCC, assim que ela se apresenta. Então, o que é a BNCC? Né? Vocês já têm um conhecimento aí superficial, como vocês falaram no outro encontro, sobre a BNCC, né? Ela é um documento normativo, ou seja, é ela que regulamenta toda a educação básica. Ela faz isso por meio de instituição de aprendizagens essenciais, ou seja, ela vai estipular quais são as aprendizagens essenciais para assegurar o direito de aprendizagem e desenvolvimento dos nossos estudantes, né? Então, isso nós precisamos ter em mente que tudo que está lá é essencial, não deve ser eliminado nada. Pode-se acrescentar, mas não tirar. Então, ao longo da educação básica, que é dividida em educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais, que vai do 1º ao 5º ano, e anos finais, que vai do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, que é da 1ª à 2ª, 3ª série, 1ª à 3ª série, tá? Temos competências gerais. Essas competências, lembra que eu falei para vocês, né? Competência é a base da BNCC. A BNCC trabalha com o desenvolvimento de competências gerais nos estudantes. Então, essa palavra vocês vão ouvir bastante, tá? Competências, competências. Para que servem essas competências? Para assegurar o resultado do processo de aprendizagem e desenvolvimento. Essa aprendizagem e desenvolvimento vai visar a formação humana integral, mas essa palavra integral, ela não vem aí como ensino integral, educação integral, tá? A formação integral se refere à formação e desenvolvimento global do estudante. Ou seja, ele precisa desenvolver habilidades de uma forma a atingir essas competências que ele precisa ter ao longo da educação básica. Tudo isso visando a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É assim que devemos olhar o nosso planejamento. Tudo isso aqui se refere a conhecimentos básicos que precisamos ter para fazer o nosso planejamento. Trabalhando a BNCC com competências, ela vai apresentar competências gerais da educação básica, ou seja, são 10 competências. Depois nós vamos ver quantas competências são para cada um, tá? Mas assim, essas 10 competências gerais da educação básica, ela vai assistir toda a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio. Ou seja, essas 10 competências, toda a educação básica precisa visar, tá? Além das competências gerais da educação básica e de educação básica, tem as competências específicas da área de conhecimento, a área de conhecimento, né? Nós já vimos, área de conhecimento de linguagens, matemática, ciências humanas e ciências
naturais, né? Então, são essas as áreas do conhecimento. Dentro dessas áreas do conhecimento, nós temos os componentes curriculares. E cada componente curricular tem suas competências específicas. Para nossa alegria, a língua portuguesa é que mais tem competência em todas as áreas, em todos os componentes curriculares. Componente curricular é o que antigamente era chamado de disciplina. Então, nós não temos mais disciplina de língua portuguesa, disciplina de inglês, tá? Nós temos componentes curriculares. Por quê mesmo? Porque eles compõem a área do conhecimento, tá? Então, língua portuguesa, inglês, arte e educação física são componentes da linguagens e suas tecnologias. Linguagens no ensino fundamental e linguagens e suas tecnologias no ensino médio. Aí, dentro dessas competências, ou seja, para conseguir desenvolver essas competências nos estudantes, língua portuguesa, em específico, trabalha com práticas de linguagens. Ou eixos, tá? Ora se diz eixo, ora se diz práticas de linguagem. Eu trago essas duas nomenclaturas aqui porque, né, ainda está sendo usado, mas com o tempo vamos utilizar só práticas de linguagem. Essas práticas de linguagem, elas precisam perpassar campos de atuação. Então, tem campos de atuação da vida jurídica, literária, cotidiana. E esses campos de atuação, trabalhando com essas práticas de linguagem, têm objetos do conhecimento. Esses objetos do conhecimento, dito assim de modo geral, é conteúdo geral, tá? É o tema do que vai se trabalhar. E antes era chamado de conteúdo, né? Agora nós temos os conteúdos específicos. Mas, enfim, o desenvolvimento dessas competências aqui vai mobilizar habilidades em todos os componentes curriculares. É muita nomenclatura, eu sei, é muito vai e vem, eu sei, mas se vocês pegarem esses slides aqui, vocês têm praticamente um resumo daquilo com que a BNCC trabalha dentro do componente curricular língua portuguesa, tá? Aqui, né, nós só vamos trabalhar o componente curricular língua portuguesa. Eu não vou me aprofundar em áreas do conhecimento, tá? Agora vamos ver cada um desses aqui por parte, para que possamos entender isso que está resumido aqui. Eu costumo, na aula passada eu trouxe o resumo depois, né? Mas agora eu trouxe antes para vocês entenderem que cada um do que nós vamos ver agora, as competências gerais e específicas, os eixos, os campos, os objetos e as habilidades são necessárias para construirmos um planejamento. Então, o que são as competências? Competências é a mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Aqui já se começa a trabalhar com a ideia de aluno protagonista, professor mediador e curador, tá? Sobre isso eu vou falar um pouquinho mais num próximo encontro, quando eu falar sobre metodologias ativas. Mas, enfim, essas competências aqui precisam ser do conhecimento de vocês. Por quê? Porque você tem que saber que precisam ser mobilizadas para fazer qualquer planejamento. Mas esse planejamento é para você visar essas competências em relação ao que você espera do seu estudante lá na sala de aula, o que ele precisa desenvolver, tá? E assim,
Em relação às competências, olha só quantas competências nós temos. Eu não vou explicar uma por uma, mas eu vou apresentar aqui para esclarecer em relação às competências, porque quando vocês forem planejar, quando vocês forem para uma capacitação no Estado, vai se falar muito em competência, mas qual que é a competência? Então, assim, a área, né, a educação básica, desde a educação infantil até o ensino médio, precisa desenvolver 10 competências. Tá? Então, essas são as competências gerais da educação básica, que vai lá da educação infantil até o ensino médio. Tá? Além dessas 10 competências da educação básica, que vai pegar, né, no nosso caso de professor, né, de licenciatura, a educação, o ensino fundamental, anos finais, e o ensino médio, ainda vai ter mais uma subdivisão. Olha só, competências específicas de linguagens para o ensino fundamental. Então, assim, nós temos as 10 competências da educação básica. Aí, no ensino fundamental, tem mais competências específicas da área, ó, linguagens. São, ao todo, 6 competências da área de linguagens para o ensino fundamental. Além dessas competências da área de linguagens para o ensino fundamental, nós ainda temos mais competências específicas só para a língua portuguesa. Então, assim, mas meu Deus, como que funciona isso? Funciona assim. Essas competências aqui da área de linguagens, ela é para os 4 componentes: português, inglês, educação física e arte. Mas especificamente de português, tá? Ainda temos mais específicas do ensino fundamental. Quantas são a mais? Mais 10. Mais 10 competências para o ensino fundamental. Aí, lá no ensino médio, tá? Nós vamos ter competências específicas de linguagens e suas tecnologias. Tá vendo que aqui aumenta, ó, e suas tecnologias, tá? Então, fundamental é só linguagens. Ensino médio, linguagens e suas tecnologias. Boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Se eu estiver rápido, você me trava, tá? Então, essas competências específicas da área de linguagens, quais são os componentes aí? Arte, educação física, português e inglês. Tá? Nós temos aqui, desculpa, mais 7. Só que no ensino médio, o ensino médio só trabalha com as competências específicas da área de linguagens. Ele não vai ter específica de língua portuguesa, só de linguagens. Ó, um breve resumão aqui. Nós temos ao todo 10 competências da educação básica. Temos mais competências específicas de linguagem para o ensino fundamental. Dentro da área de linguagens, nós temos mais competências específicas para a língua portuguesa. E no ensino médio, apenas 10 competências para a área de linguagens. Então, o professor de educação física vai visar essas competências, o professor de arte também, o professor de inglês também, o professor de português também. Por que é assim no ensino médio? Porque o ensino médio tem uma visão do integral por área. Não se trabalha mais no ensino médio língua portuguesa por língua portuguesa. Tem que trabalhar de uma forma integral, principalmente nos itinerários formativos, tá? Sobre o novo ensino médio, se der tempo, eu ainda falo especificamente sobre ele, não hoje em outro encontro, para não confundir muito vocês, ok? Então, beleza. Eu vi que no bate-papo tem uma pergunta. Ah, tá. Boa noite, Edneia. Então, vamos lá.
Dando sequência aqui. Lembra que eu falei, né, que para falar sobre o planejamento, para nós planejarmos, nós precisamos observar vários itenzinhos. E agora já observamos as competências. Vamos observar eixos, práticas de linguagem. Quais são esses eixos? Oralidade, leitura e escuta, leitura barra escuta, né? A diferença entre o e o barra quer dizer que eles são vistos aqui como sinônimos. Ao mesmo tempo que eu estou lendo, eu estou escutando. Ou seja, não é uma leitura só decodificada, é uma leitura que precisa ser ao mesmo tempo escutada, interpretada e integrada no social. Como integrada no social? Eu preciso aceitá-la, recusá-la, concordar com ela, discordar dela, tá? Então, leitura barra escuta. E nós temos produção de textos e análise linguística semiótica. Na verdade, isso aqui é a mesma coisa que nós já tínhamos. O que muda aqui? A forma da leitura, né, que ela vem como uma forma mais interpretativa, não é o só ler por ler, mas é o ler e dar o feedback dessa leitura. E a semiótica entrou aqui junto com a análise linguística. Vai fazer tanto análise linguística quanto análise semiótica. Que análise semiótica é essa? Tá? Análise semiótica seria os multimodais, os textos que misturam imagens, escrita, movimentos, tá? Então, por isso que entra a semiótica aqui. E por que entrou a semiótica? Justamente porque nós temos aí a possibilidade de trabalhar com os gêneros midiáticos, tá? Então, vai se trabalhar muito, muito com os gêneros midiáticos. Quem é do estado do Paraná já sabe, o Paraná tem Educatron em todas as salas, nós temos tecnologia em todas as salas, né? E o governo está investindo pesado para que se trabalhe mesmo essa forma híbrida de ensino. Tá tranquilo até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar no chat. Tá, então, nós já vimos o que são competências e que essas competências vão se dividir ao longo da educação básica, ensino fundamental, na área de linguagens e especificamente em português, e depois no ensino médio, só na área de linguagens. Agora recordamos, né? Porque isso aqui eu já falei no encontro passado. Então, assim, se alguém faltar em um encontro e puder assistir a aula passada, vai ser bom, porque vai ser sempre uma sequência. Então, às vezes eu vou mencionar coisas aqui, mas não falou direito, não especificou direito, porque eu já especifiquei na passada, tá? Então, essa daqui, é a especificação da atividade 1, vocês dizerem qual o conceito de oralidade, leitura e escuta, produção de textos e análise linguística, de acordo com a BNCC, tá? Aí, também se trabalha com os campos de atuação. Então, o que são esses campos de atuação? É assim. Ele vai ser dividido, né, lá nos anos iniciais do fundamental e nos anos finais do fundamental e no ensino médio. Mas eles são praticamente a mesma coisa, tá? Alguns se repetem, outros têm, outros não têm. Aqui, por exemplo, nos anos iniciais, que não é o nosso caso, né, porque nós só vamos lá para os anos finais, tá? Ele trabalha com o campo da vida cotidiana, artístico e literário, práticas de estudo e pesquisa e o campo da vida pública. Nos anos finais do ensino fundamental, ele não tem a vida cotidiana, não vai trabalhar com vida cotidiana, só o artístico literário. Aí aqui, se repete, tá? O campo artístico literário se trabalha em todas as etapas. O campo das práticas de estudo e pesquisa também em todas as etapas. Da vida pública, só aqui, da vida pública, na verdade, nos anos iniciais, ele vem como vida pública, e lá nos anos finais
e no ensino médio, ele se subdivide em dois, que é o jornalístico midiático e o de atuação na vida pública. E, além disso, o ensino médio ainda tem, a mais, o campo da vida pessoal. Esse campo da vida pessoal, ele está muito ligado ao componente projeto de vida. Tá? Então, existe esse componente no ensino médio, projeto de vida. Por isso que se trabalha o campo da vida pessoal, já pensando no que o jovem quer ser quando crescer, que faculdade quer cursar, tá? Então, por isso que temos o campo da vida pessoal. Para que servem esses campos aqui, né? Para se coletar gêneros. Ele é única e exclusivamente para isso, para se trabalhar com gêneros. Então, assim, eu vou trabalhar o campo artístico literário. Eu posso pegar uma entrevista? Não. Posso pegar um conto, uma crônica? Sim. Tá? Então, quando você olhar para esses campos, você já sabe, tá, são gêneros que eu vou coletar do campo artístico literário. Que tipo de gênero eu trabalho quando vou explorar o estudo e a pesquisa? Artigo científico, que mais? Coloquem ali no chat. Estudo e pesquisa. A própria pesquisa, né? Então, são vários gêneros que podem ser tirados dele. Monografia, TCC, né? Mas aqui, daí no caso, é só uma introdução, né? Teses, dissertações, fichas técnicas, monografia, fichamento, resumo, resenha, né? Então, tudo isso aqui pode ser trabalhado aqui. No campo jornalístico e midiático, resenha também, né? Existem vários tipos de resenha. No jornalístico literário também, entrevista, notícia, reportagem, tudo isso que vocês estão pondo ali. E o que eu trabalho com a vida pública? Vida pública, discursos, entra bastante aqui o oral, tá? Discursos, seminários, todos esses campos servem para te direcionar que tipo de gênero você vai explorar em determinada aula. Debates, muito bem. Então, vamos agora ver os objetos do conhecimento. Objetos do conhecimento são conteúdos, conceitos e processos organizados em diferentes unidades temáticas que possibilitam o trabalho multidisciplinar e são aplicados a partir do desenvolvimento de um conjunto de habilidades. Olha só, o que se entende por objeto do conhecimento? Se são conteúdos, é isso que nós temos noção mesmo de conteúdo. Por exemplo, o que eu posso trabalhar em língua portuguesa? Eu posso trabalhar lá sintaxe, morfologia, né? Ou então vamos pegar por partes ali. O que mais que eu posso trabalhar em leitura? Interpretação, tá? Então, é isso que é o objeto do conhecimento. Porque, assim, o que nós vamos entender aqui como objeto? É aquilo que eu preciso manusear para aprender. Né? Eu preciso aprender como interpretar. O que eu vou fazer? Pegar diversos tipos de gêneros, olha lá, indo para o campo de atuação. Vou pegar diversos tipos de gêneros para aprender a interpretar aquilo. Mas agora eu quero aprender a estrutura. Saber que cada gênero tem uma estrutura diferente. Tá? Então, seria aquele objeto do conhecimento, aquilo que é necessário se trabalhar para que o estudante aprenda. Conceitos e processos organizados em diferentes unidades temáticas, ou seja, temas diferentes. Tá? Então, dentro
da tirinha, que tema que eu posso trabalhar? Ah, eu posso trabalhar a narração, tá? Então, esses objetos do conhecimento é nesse sentido que se mostra na BNCC. E as habilidades? As habilidades, nós precisamos ter assim uma atenção maior para elas, porque elas aparecem com uns numerozinhos antes delas. Por exemplo, olha como uma coisa liga a outra, ó. Que vê o anterior aqui, ó. Objetos do conhecimento são aplicados a partir do desenvolvimento de um conjunto de habilidades. E o que são as habilidades? Conhecimentos necessários. Lembra que objeto é conteúdo e aqui é conhecimento, tá? Conhecimento necessário para o desenvolvimento das competências. Que competências? Aquelas todas que já vimos agorinha. Tá? Então, por isso que eu coloquei aquele primeiro slide, para mostrar para vocês que tudo se interliga. Tá? Então, a partir do momento que eu sei que os objetos do conhecimento são os conteúdos, o que eu faço quando eu trabalho um determinado conteúdo com um estudante? Eu vou promover habilidades. E o que é habilidade? O conhecimento necessário. Para que esse conhecimento ele tem que ter? Para desenvolver aquelas competências. Então, ele tem que sair lá da escola, lá no ensino. Quer ver? Deixa eu voltar aqui para ser fácil de entender. Ele tem que sair da escola desenvolvendo essas 10 competências. Quando ele sai, quando que essas competências 10 aqui serão trabalhadas? Ao longo da educação infantil, ele vai aprender a valorizar e utilizar conhecimentos historicamente construídos, tá? Então, isso aí começa lá na educação infantil e vai até o ensino médio. Ele vai aprender a exercitar a curiosidade intelectual, que vê onde cita aqui a Libras, ele vai aprender, depois ele vai citar lá no específico, mas aqui, ó, utilizar conhecimentos das linguagens verbal, oral e escrita, e ou verbo visual, como a Libras, a corporal, a multimodal. Então, isso aqui é ao longo da educação básica. Mas ela vai afunilando, olha lá, educação básica, lá da educação infantil até o ensino médio. Aí, quando ele entra na área de linguagens, lá no ensino fundamental, acrescentam-se mais competências. Aí ele vai para, né, o ensino fundamental, séries finais, né, do sexto ao nono ano, acrescentam-se mais competências ainda. Então, conforme ele vai galgando a educação básica, vão se acrescentando competências. Ah, você já tem essa competência? Vai mais essa. Você já tem essa competência? Vai mais essa. Aí, quando ele completou essas competências todas do ensino fundamental, lá no ensino médio, ele tem que desenvolver ainda mais as competências de toda a área de linguagens, tá? Aí, olha só, tá? Então, daí, para isso, a gente trabalha com prática de linguagem, perpassando o campo de atuação para coletar os gêneros textuais, perdão. Aí nós temos os conteúdos que precisam ser trabalhados, né, que são os nossos objetos de conhecimento para desenvolver as habilidades, e daí nós sabemos que as habilidades são os conhecimentos que eles necessariamente precisam ter para desenvolver aquelas competências, tá? Então, eu trouxe aqui uma nota. Gente, tudo isso aqui é da BNCC, tá? Eu não fui colocando aqui página, porque alguns são citações diretas, outros indiretas. Como é só para a aula aqui, né, que tem explicação, eu coloquei as referências gerais lá no final, tá? Então, aqui, ó, olha o que são habilidades. Elas estão associadas às competências gerais e específicas da BNCC.
e apresentam peculiaridades de acordo com cada etapa da educação básica, tá? Como nós já vimos, por isso que tem várias competências. Quando eu comecei a estudar a BNCC, eu imaginei assim, 10 competências, fácil, né? Aí, afunilando, aquilo ficou bem complexo, né? Então, assim, para que nós consigamos desenvolver, fazer com que os alunos cheguem a esses conhecimentos necessários para se fazer o planejamento, eu preciso pensar em verbos para colocar lá no papel, tá? Então, assim, se eu quero que ele desenvolva essa habilidade de identificação, né, o que significa reconhecimento e reprodução de fatos, textos, imagens ou tabelas, eu vou começar a mencionar a habilidade com esses verbos aqui, ó. Observar, ou reconhecer, ou indicar, ou representar, tá? Então, assim, reconhecer ou então representar um gráfico a partir de uma pesquisa. Apontar índices nos gráficos, tá? Então, esses são os verbos utilizados para se elaborar as habilidades referentes à identificação de coisas. Mas, se a habilidade se refere a transformar alguma coisa, a observar e compreender fatos, para ser capaz de fazer operações mentais que envolvem a transformação dos dados interpretados, eu vou começar com esses verbos aqui: ordenar, mediar, calcular por estimativa, tá? Então, logo depois do verbo, o que nós temos? Um objeto direto. Ordenar. Ordenar o quê? Ou às vezes um objeto indireto também, né? E se a habilidade que eu quero desenvolver é de compreensão, eu quero que o aluno tenha a habilidade de compreender alguma coisa, né? Ações mais complexas, porque envolve o raciocínio para resolver problemas, eu vou começar com esses verbos aqui, ó. Avaliar, analisar, o conto tal, julgar, criticar, explicar as causas e efeitos, tá? Então, todos esses verbos aqui, eles se referem à habilidade de compreensão. Agora, finalmente, o plano de aula. Gente, mas antes de começar aqui, eu gostaria de saber, tá tudo tranquilo? Tá tudo fácil até agora? Ó, então, essa tabela aqui, realmente, ó, essa aqui fica bem mais fácil de compreender, mas eu quero que vocês sempre pensem também nessa tabelinha aqui, nesse resuminho aqui, que eu comecei, né? Comecei pelo resumo justamente para vocês entenderem, ó, o porquê desses círculos, ó. Tudo gira em torno das competências gerais da educação básica. Essas competências, elas têm que começar lá no ensino infantil e ir até o ensino médio. Mas cada etapa, educação, ensino fundamental, anos finais e séries do ensino médio, tem outras competências específicas. Às vezes é da área do conhecimento e às vezes é do componente curricular. Tudo isso aqui é para mobilizar habilidades. Quais habilidades? Aquelas 3 que eu acabei de falar, tá? Para mobilizar essas habilidades, nós precisamos enfatizar uma prática de linguagem no ensino fundamental e todas elas juntas no ensino médio, perpassando por campos de atuação para coletar os gêneros e pensando nos objetos de conhecimento, que são os conteúdos, para desenvolver o conhecimento, que são as habilidades, tá? Deu para entender agora? Clareou mais?
Eu estou assim, voltando, enfatizando, porque é bem importante vocês compreenderem isso, não só para fazer a atividade, mas ao longo do trabalho de vocês na educação básica, a partir do ano que vem, já? Vamos ser colegas? Como eu falei, né, gente, eu estou há 24 anos em sala de aula, trabalhando tanto com ensino fundamental, séries iniciais, quanto séries finais, agora com, né, alguns componentes também aqui da IAD, Letras Libras, Licenciatura, Bacharel também, né, tudo relacionado à língua portuguesa, tá? Então, assim, vamos pensar agora no plano de aula. Só que assim, plano de aula para atividade 2, né? E plano de aula para eu compreender como é que é feito todo esse processo a partir da BNCC, tá? Porque o que nós precisamos saber? Que a partir do momento que... Bom, já tem aqui professores da educação básica, né? Vocês sabem que precisam fazer o plano de aula, né? Então, o que é que eu vou precisar saber para desenvolver um plano de aula do ensino fundamental? Sempre quando eu falar ensino fundamental, eu não vou mais citar anos finais, mas vocês sabem que é do sexto ao nono ano, tá? E o ensino médio. A Vânia comentou aqui, sim, clareou. A BNCC é complexa principalmente quando não está atuando, porém é necessário para o melhor desenvolvimento educacional. Isso mesmo, ela é complexa, mas para que nós consigamos entender, eu acredito que essas tabelinhas assim eu fiz com bastante carinho para vocês conseguirem pegar essas complexidades todas, tá? Então, olha só, quando vai se preparar um plano de aula para o ensino fundamental, eu preciso saber que eu tenho que começar pelo campo de atuação. Por que pelo campo de atuação? Porque eu preciso coletar dele um gênero. A área de linguagem, só revisando o que eu falei já, ela agora trabalha sempre a partir do texto. É proibido gramática? Não, não é. Interpretação? Não, não é. Tudo você pode trabalhar, né? Você já sabe que você tem esses leitura, escuta, e produção, análise linguística, né? Interpretação, você tem todas essas práticas de linguagem aí. Mas você não pode trabalhar preposição por conceito, só a nomenclatura, né? Então não é isso mais. Você sempre tem que partir de um texto. Tá? Teu objetivo é trabalhar verbos? Ok. Então vamos pensar qual que é o gênero que traz bastante verbos. O teu objetivo é trabalhar o discurso direto? Vamos pensar num gênero que pode ser trabalhado com discurso direto. Vamos pegar ali uma história em quadrinhos, né, uma narração ou texto narrativo. Mas qual que é o meu objetivo agora? O meu objetivo agora é trabalhar a vida pessoal. Então, a vida pessoal, o que tem dentro da vida pessoal de gêneros que eu posso trabalhar determinado conteúdo, tá? Aí você, né, vindo lá do campo de atuação, coletando um gênero, aí você vai pensar, né? Você já vai saber qual que é a prática de linguagem que você vai querer explorar ali, se é leitura, produção, tá? Ou análise linguística. Sabido isso, você vai ter que saber o objeto do conhecimento, ou seja, qual que é o tema desse conteúdo. Aqui, gente, esse objeto do conhecimento é o tema geralzão, porque depois tem o conteúdo específico. Vamos supor, morfologia. Eu quero trabalhar com morfologia. Esse é o meu objeto do conhecimento. Mas dentro de morfologia, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar as classes de palavras? Você vai trabalhar, né, a ordem, a sequência das palavras? Aí esse é o conteúdo específico, tá? Aí você vai pensar nessas habilidades. Essas 4 partes aqui estão prontas e acabadas na BNCC. Você só vai lá saber onde está, coletar e colocar no seu planejamento.
você não vai... Claro que você vai optar pelo gênero, né? Mas lá na BNCC está assim, está por área, né? Campo jornalístico, exemplos de gêneros, 2 pontos, entrevista, reportagem, blá, 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 blá. Da vida cotidiana, 2 pontos. Então, lá, tá? Então, isso aqui você coleta lá da BNCC. As práticas de linguagem, você também vai buscar na BNCC o que você quer, né? Assim, qual delas. Objetos do conhecimento também está na BNCC. E habilidades também está na BNCC, tá? Então, isso aqui é para preparar uma aula do ensino fundamental. Já do ensino médio, também se parte do campo de atuação para você coletar o seu gênero. Também tem que se pensar numa prática de linguagem, mas aqui nós vamos pensar nas competências específicas de linguagem e nas habilidades de linguagens e suas tecnologias e nas habilidades de língua portuguesa. Lembra que no ensino médio tem, no ensino fundamental tem as 10 competências gerais, daí tem as competências de linguagem, daí tem as competências da educação, da língua portuguesa. Aqui não, aqui só vai ter as competências específicas de linguagens. Mas para cada competência vai ter habilidades ou do componente curricular. LGG significa área, né, a grande área do conhecimento, linguagens e suas tecnologias. Não me perguntem por que é LGGG, tá? Não sei. Já perguntei para um monte de gente, linguagens e suas tecnologias. Por quê? Deveria ser LT, mas é LGG, tá? Linguagens e suas tecnologias envolve habilidades dos 4 componentes: português, inglês, educação física e arte. E o componente de língua portuguesa tem mais habilidades. Como que eu vou saber tudo isso? É bem fácil. Assim, vamos pensar primeiro no ensino fundamental. Tá, então isso aqui vocês já sabem, né? Esses itens que estão aqui nessa tabelinha, vocês coletam tudo da BNCC. Aí, olha só, no ensino fundamental, o que nós fazemos para elaborar o planejamento? Cada campo de atuação tem objetos do conhecimento e habilidades que estão organizados a partir de práticas de linguagem. Tá? Então, tudo isso que nós já vimos. Campo de atuação, objeto de conhecimento, habilidade prática de linguagem, aquele slide primeiro lá que eu falei. Tudo se interliga. Um tá ligado ao outro, um dentro do outro, né? Vai afunilando aí para se buscar o que se quer. Aí, lá vem eu com as tabelinhas, né, gente? Isso que está escrito aqui na BNCC, tá? Isso que eu coloquei exatamente da BNCC, os grifos são meus. É isso aqui, ó. Eu começo assim, eu pego um campo de atuação para pensar no ensino fundamental. Ou o artístico literário, ou práticas de estudo e pesquisa, ou jornalístico midiático, ou a vida pública. Então, eu quero trabalhar com resenha, eu quero trabalhar com crônica. A crônica pode estar tanto no literário quanto no jornalístico midiático, vai depender do tipo da crônica, tá? Então, beleza. Já sabe qual que é o gênero que você vai trabalhar? Já sabe qual que é o texto? Esse texto é de qual gênero? Ok. Decidido isso, práticas de linguagem. Dentro da resenha, o que você quer trabalhar? A leitura e escuta? A produção de textos? A oralidade ou a análise linguística? Você tem que optar por uma prática de linguagem. Uma dessas. Aí, depois que você optar por uma dessas práticas de linguagem, você vai procurar lá na BNCC quais são os objetos de conhecimento. Procurando esses objetos do conhecimento, você vai procurar quais habilidades
se refere a esse objeto do conhecimento dentro da leitura, dentro do campo jornalístico, onde você quer trabalhar com entrevista, tá? Então, é isso aqui coletado da BNCC. É assim que aparece na BNCC, tá? Então, olha aqui, ó. Língua portuguesa do 6º ao 9º ano. Lembra que eu falei que nós temos os... Ai, gente, como que fala? Palavra que eu falei que a gente vai usar bastante. As competências, claro. Nós temos as competências da educação básica, né? Então, tem as competências lá do 6º ao 9º ano, mas também tem por bloco 6º e 7º, 8º e 9º, tá? Então, você, quando for acessar a BNCC, você vai ver isso aqui. Ai, meu Deus, mas como assim? Ó, quando se mostra 6º ao 9º, ou seja, você pode trabalhar as práticas de linguagem, o campo jornalístico midiático, com os aqui, ó, que nem, por exemplo, práticas de linguagem. Quais são as práticas de linguagem? Produção de textos. Qual o objeto de conhecimento? Ó, relação do texto com o contexto. Dentro do campo jornalístico midiático, que você vai escolher qual que é o gênero que você quer. Essas são as habilidades. Quando você for coletar da BNCC, você não vai usar tudo que tem lá. Você vai escolher, tá? Agora, isso aqui, toda vez que aparecer habilidade, vai aparecer esse símbolozinho aqui antes, tá? Esse código. Esse código já ensino para vocês como que se lê. Tá? Então, ele aparece tanto de todo o ensino fundamental, séries finais, como por bloco. Aqui eu peguei um exemplo do 8º e 9º ano. Então, esse conteúdo, leitura, essa prática de linguagem, leitura, com esse objeto do conhecimento, reconstrução do contexto, pode ser trabalhado tanto no 8º quanto no 9º. Já o anterior pode ser trabalhado tanto no 6º, 7º, 8º quanto no 9º. Aí, nós temos as habilidades, tanto para o 8º quanto para o 9º, quer se desenvolver essas habilidades por meio desses conteúdos aqui, quando forem trabalhados. Esse é o código alfanumérico, que vai sempre aparecer antes das habilidades, tá? Então, o que ele significa? EF quer dizer ensino fundamental. Então, essa primeira grupinho aqui de letras significa a etapa da educação básica, ensino fundamental. 6º e 7º, o que significa? 6 e 7 é o 6º e o 7º ano. O que tem o 6º e 7º ano? Referente ao aqui. Referente ao objeto de conhecimento. EF. EF, aqui, o segundo bloquinho de letras significa ou a área de conhecimento ou o componente curricular. EF, educação física. Se fosse português, LP, língua portuguesa. Se fosse na área de linguagens, LGG. E esse 01 é a numeração sequencial da habilidade que se buscou da BNCC. Tá, então, olha aqui, ó, vamos ler esse aqui, tá muito pequenininho, né? EF, ensino fundamental, 8º e 9º ano, língua portuguesa, habilidade 17. Tá, então, tipo assim, aqui tem sempre, tá? Isso aqui é da BNCC também, coletei de lá, tá? Então, ó, AR, arte, CI, ciências, EF, educação física, língua portuguesa, LP, língua inglesa, LI, tá? Agora, no ensino médio, cada área do conhecimento tem competências específicas, que são articuladas às competências da área. Aí,
para cada uma dessas Professora, competências. só um minutinho. É porque a outra intérprete já era para ter trocado comigo e ela não entrou ainda. Ela deve estar na sala, não sei por que ela não entrou ainda. Já tem 50 minutos que eu estou fazendo, já estou cansada aqui. Certo. Quem é a outra intérprete, por favor? Deixa eu só ver quem que é a outra intérprete. Deixa eu achar. A outra intérprete, se tiver aí, por favor. Alessandra Liz ou Alessandra de Azevedo, uma das duas? Ai, meu Deus, nenhuma das duas está. Samuel também saiu e não voltou, será? Não, o Samuel, ele só fica até as 18h30. O que eu Mas sugiro... ele saiu 18h25, que ele falou que era só 25 minutos que ele ia interpretar, ele mandou entrar. Ah, tá. Então, assim, Janaína, o que eu sugiro para você? Você tem o contato da professora Jaqueline? Tenho sim. Então, entre em contato com ela e explica a situação. Pode fechar essa câmera. Tem algum surdo na sala? Deixa eu só ver. Eu vou continuar mesmo que você saia. Deixa eu só perguntar aqui. Tem surdo na sala? Porque, assim, eu gostaria que fosse tudo interpretado, porque as aulas ficam gravadas, mas eu também não vou exigir que você fique direto, tá? Então, se as outras intérpretes não entrarem, infelizmente, daí vamos prosseguir sem a interpretação. Só pergunta para a professora. É um conteúdo bem denso para interpretar sozinha. Pessoal, só um pouquinho de paciência, tá? Falei com ela, professora, vamos ver o que ela vai responder. Vou sair um pouco e vou ir descansando enquanto você vai falando. Ninguém respondeu nada se tem surdo ou não, né? Não, não tem surdo porque não responderam. Surdo? Cadê? Tem? Ah, descansa então, Janaína, porque é bem denso mesmo o conteúdo. Aí, se você puder voltar, depois, quando eu começar a explicar como faz a atividade, aí a gente já quase está Dá encerrando. uns 10 minutinhos para mim, só para mim descansar um pouquinho o braço. Tô com sede também, tô numa gripe, tô com Imagino. vontade de espirrar toda hora. Mas tá bom, professora, desculpa parar. É porque Capaz, não, a imagina. gente não tem essa prática de ficar 1 hora, 50 minutos direto sozinha, né? Aí É acaba bem complicado cansando. mesmo. Eu entendo o seu lado. Pode ficar à vontade. Tá. Então, agora nós vamos falar só do ensino médio, tá? Então, o que eu tenho que pensar quando eu vou ali planejar para lecionar no ensino médio? Que cada área do conhecimento tem competências específicas, articuladas às competências da área, relacionado a cada uma dessas competências tem habilidades. E essas habilidades têm a específica da área de linguagens e a específica de português. Tá? Então, tudo isso precisa ser considerado no ato de se fazer o planejamento. Ó, aquilo lá, aqui de novo, um esqueminha meu. Então, assim, ó,
vou planejar lá para o ensino médio. O que eu tenho que pensar? Ah, que eu tenho que escolher um gênero. Ok. Que gênero que eu quero? Meu interesse é o quê? Ah, trabalhar a vida pública. Ok. Vou lá no campo da vida pública, ver quais os gêneros que tem, leio lá na BNCC quais são, né? Claro que nós sabemos, mas enfim, vamos lá, vamos ler lá quais tem, né? Escolhi o gênero, o texto, beleza. Aí eu, no ensino médio, olha a diferença aqui. Tá vendo? Leitura, vírgula, escuta, vírgula, produção de textos e análise linguística, tudo como um item só. Ó, aqui, não. Aqui você vai optar. Ah, eu vou trabalhar leitura e escuta, vou trabalhar produção de texto. Embora, às vezes, eu trabalho produção de texto junto com a análise linguística, ou às vezes eu trabalho a leitura junto com a oralidade, ok, beleza, tá? Mas aqui no ensino médio, não. No ensino médio, nós temos que pensar já de uma forma que é tudo interligado. Então, qualquer gênero que eu for trabalhar no ensino médio, eu vou ter que pensar assim: tenho que explorar a leitura, a escuta, a produção de textos e a análise linguística / semiótica, tá? Então, dê preferência que se abranjam todas as práticas de linguagem. Aí, nós vamos procurar qual a competência da área de linguagens e suas tecnologias que nós queremos desenvolver no estudante. E depois nós vamos procurar quais as habilidades das áreas de linguagem do componente e do componente de língua portuguesa. Então, aqui tem as habilidades tanto da área de linguagens quanto de português. Olha só como ele aparece na BNCC. Ó como que o esqueminha é diferente desse daqui, ó. Aqui ele vai aparecer práticas de linguagem, leitura, objetos do conhecimento, reconstrução do texto, busca lá um campo da vida pública. Eu não sei por que esse daqui não está aqui, sabe? Eu, se fosse construir a BNCC, eu teria feito o contrário, mas tudo bem. Habilidades. Aí coloca as habilidades ali. Já para o ensino médio, ele aparece dessa forma aqui, ó. Linguagens e suas tecnologias no ensino médio, competências específicas e habilidades. Aí ele vai apresentar todas as competências que tem. Quantas competências que tem no ensino médio? Aí a gente volta lá e já vai conferir quantas competências tem no ensino médio. Esse ir e vir é só para vocês entenderem que está tudo relacionado. Ó, competências específicas de linguagens e suas tecnologias para o ensino médio. Nós temos ao todo 7. Tem competências específicas de língua portuguesa para o ensino médio? Não, é só da área de linguagens. Mas tem habilidades específicas da área de linguagem e de língua portuguesa, tá? Por isso, esse quadrinho aqui, para vocês lembrarem, tá? Aí é assim que ele aparece, ó, ele vai lá, competência 1, aí ele vai especificar o que a competência 1 exige, compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas culturais. Aí ele vai trazer as habilidades, olha lá, ó, vou ler aqui, ensino médio, essa habilidade pode ser trabalhada da primeira série até a terceira, lembra, ensino fundamental, anos, ensino médio, série. LGG, linguagem e suas tecnologias. 101 é a habilidade da área de linguagens e suas tecnologias. E quais as habilidades que ele vai aqui? Compreender e analisar visões de mundo, né? Então, é assim que aparece na BNCC quando se refere ao ensino médio. Olha lá, esse aqui é a sequência desse, tá? Eu não coloquei tudo na mesma folha, tá? Porque senão ia ficar muito grande. Aqui, ó, ele vai passar pelo campo artístico literário. Então, trabalhando o campo artístico literário, nós vamos ter as práticas, todas elas estão sendo trabalhadas aqui. Aí, que habilidades eu vou pegar? Olha lá,
ó, habilidades, essas aqui. A que competências elas se referem? A competência 6. Que tipo de competência é a 6? Essas aqui, ó, a gente tem competência 1, competência 2, 3, 4, vai até a 7. Então, essas competências da área de linguagem do ensino médio, ela vai estar especificada apenas como número e não vai estar escrita como estão escritas no ensino fundamental. Então, eu já sei que eu preciso desenvolver habilidades e competências específicas de linguagens e suas tecnologias. Só um pouquinho que eu vou ver o bate-papo. Agora entendi. Existe uma tabela de habilidade também. Sim, Vânia, tem. Tem, mas eu facilitei a vida de vocês para vocês fazerem a atividade. E isso vai ser muito legal. Então, tem tabela de habilidades, tem tabela de competência, tem exemplos de gêneros, tem listinha de práticas de leitura, tá? Então, tudo isso tem na BNCC. Até aqui tem na BNCC. A partir, aqui ó, isso aqui é só para o código alfanumérico aqui do ensino médio, ó. Vamos ler aqui, ensino médio, primeiro ao terceiro ano, então eu posso trabalhar no primeiro, segundo e terceiro. Se eu pudesse trabalhar só no segundo e no terceiro, aqui teria 2, 3, tá? Mas, de forma geral, a gente sempre vai ver aqui primeiro ao terceiro, porque eles sempre se ligam, né? Áreas LGGG, linguagem e suas tecnologias, e a habilidade 103 de LGGG. Se fosse só de língua portuguesa, seria um outro número aqui. Tá? Então, 103 habilidades, tem habilidade para mais de metro. É verdade, Vânia. Tá, então aqui. Agora é a nossa tarefa. Mas eu acho que a nossa tarefa. Professora, desculpa, Janaína, de novo. A Alessandra está entrando. Guarda só um minutinho que ela já vai interpretar para a senhora. Tá bom. Enquanto ela vai entrando, eu vou carregar aqui. Vocês já chegaram a entrar lá no AVA para consultar o material, né? Aí eu vou carregar o que nós temos ali. Tem assim, atividade 1, atividade 2, material de apoio. Esse material de apoio, ele foi feito ali para vocês, vocês querem que eu coloque no modo baixar aqui, para vocês não precisarem baixar lá? Isso aqui é bom para quem vem na aula, já tem uma facilidade um pouquinho mais, uma facilidade não, uma ajudinha aqui maior. Estou carregando o que está lá no AVA, tá? Só um pouquinho até a intérprete entrar. Esse material está no AVA. Eu fiz especialmente para vocês terem um apoio, para não precisar coletar lá na BNCC. Eu já coletei para vocês e fiz uma síntese. Pessoal, podem falando ali no chat se tá tudo bem, se tá tranquilo, se eu tô indo rápido demais, se eu preciso explicar de uma forma diferente, que eu sei que é complexo, mas nós vamos nos ajudando. Ai, que bom que tá tranquilo. Professora, onde que eu pego o link? Porque eu entrei pelo link antigo. A Alessandra está falando que não está dando tela, não está aceitando para poder entrar. Eu vou colocar no chat aqui para ti, tá? Ali, ó.
Tá todo mundo liberado e não tem, a sala não tá cheia? Sim, o conteúdo específico é você que elabora, exatamente. Ele fica livre para todos os planejamentos, sempre há a possibilidade de o professor mudar. O estado, quem que é do estado do... Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quem é do estado do Paraná? Quem é do estado do Paraná? Quatorze são. E vocês, alguns já dão aula, né? 15. Então, o estado do Paraná, né, para quem vai lecionar no estado do Paraná, ele já entrega meio que pronto para nós. Então, o que nós temos que fazer é mudar os conteúdos, é mudar alguma coisa que a gente queira mudar. Mas eles nos preparam até mesmo os slides para passar na sala de aula. Tá? Então, para nós, é bem tranquilo, assim, né? Eu sempre utilizo os slides fazendo as alterações, deixando a minha cara ali e a cara dos meus alunos também, né? Mas a maioria lá, enquete, nós temos 15 que são do Paraná e 9 que não são. Olha aqui que bacana, já tu, Salvador, Bahia! Ai, amo a Bahia. Já fui para Salvador. Voltou, Janaína? Não tá conseguindo entrar, tá falando que tá tentando o link, tá tentando, mas tá dando só não autorizado. Vou terminar, professora, que senão não vai ficar esperando. Agora a gente já tá quase no finzinho, tá? Tem até vídeo para o professor mesmo, é isso aí. Então, tá, vamos tomar aqui. Então, essa é a atividade 2, atividade avaliativa que vocês vão fazer, tá? Por que enquete ficou aqui? Enfim, o que vocês vão ter lá? Eu vou ampliar aqui, não vou ver a tela agora, que senão não vou nem conseguir ler, tá? Para mostrar para vocês aqui. Então, assim, você vai precisar elaborar um plano de aula. Para isso, você vai optar apenas por um campo de atuação, um eixo ou prática de leitura, um objeto do conhecimento. Até aqui é tudo da BNCC. Um objetivo de aprendizagem e um conteúdo específico referente a ele, tá? O objetivo de aprendizagem não tem na BNCC. Ou seja, de onde que você coleta, quando você for professor lá, de onde você vai coletar o objetivo de aprendizagem? Você vai coletar de outros documentos. Aí cada estado tem o seu documento. Para facilitar a vida de vocês aqui, eu coloquei já exemplos e que vocês possam usar, tá? E o conteúdo referente a ele, mencionar o conteúdo, ou seja, o que você quer trabalhar. Aqui você só vai mencionar, lembra, é um plano de aula, tá? No ato da correção, o tutor vai dar maior ênfase aos 4 últimos itens que foi construído por você, que é o conteúdo específico, a adaptação do conteúdo específico, a avaliação e a adaptação da avaliação. Então, vocês já podem começar. Eu vi que já alguns entregaram essa atividade, tá? Mas, até agora eu só aqui nessas aulas, né, falei para vocês sobre campo de atuação, eixo, objeto do conhecimento e vou apresentar isso aqui para vocês. Sobre adaptação do conteúdo e avaliação adaptada,
Eu vou falar nas próximas aulas, tá? Então, vocês podem fazer e nas próximas aulas ver se realmente é exatamente aquilo que o tutor vai considerar. Aí, eu trouxe, ó, essa tabela aqui para ajudar vocês, tá? Então, o que eu fiz? Em vez de fazer com que vocês corram lá na BNCC, procurem tudo isso, eu trouxe esse material de apoio para que vocês coletem daqui. Vocês não precisam ir lá na BNCC. Então, o que vai ter aqui? Olha só, tá adaptado da BNCC. Se você procurar isso aqui na BNCC, não vai ter desse jeito, tá? Porque eu adaptei. Esse daqui é do ensino fundamental, anos finais. Campo de atuação. Você, para preparar essa atividade, você vai escolher um desses campos, de acordo com o gênero que você quer. O eixo. Qual que é o eixo que você quer? Ah, eu quero leitura, eu quero produção de texto. Objeto do conhecimento. Está nessa coluna aqui, você vai optar por um deles. Objetivos de aprendizagem. Precisa copiar tudo isso aqui? Não, porque às vezes o seu objetivo vai ser só esse primeiro, ou às vezes só esse segundo, ou às vezes os dois. Aí você vai ver de acordo com o seu objetivo. O que você objetiva fazer com que os alunos aprendam? Relacionar o texto? Refletir sobre as transformações? Tá? E daí, ó, ali segue, tá? Então, o que vai seguir ali, ó? Essa tabelinha aqui, tá? Então, você vai optar por um desses aqui e um desses aqui. Aqui só tem um, não, tem dois, tá? Então, tá tudo aqui. De onde você coleta? Do material de apoio. Agora, se você quer trabalhar produção de textos, qual desses objetos do conhecimento você quer? Escolhe um deles, vê qual objetivo de aprendizagem você precisa e pronto. Tá? Então, esse é o teu material de apoio. Precisa ir na BNCC? Vai, se você quiser, vai, sem problema nenhum. Mas eu já facilitei a vida de vocês, tá? Tá tudo aqui no material de apoio, ok? Deixa eu só voltar aqui. Olá, Alessandra, não estava vendo? Eu vou agora voltar aos nossos slides anteriores. Que é esse aqui, tá? Então, esse aqui eu só trouxe como um exemplo aqui. Aí, aqui é o que vai aparecer para vocês fazerem. Então, o que você faz aqui? É simplesmente isso aqui, sua atividade. Escrever a disciplina. É lógico que é língua portuguesa, né? A série. Aqui você vai optar. Ah, eu quero planejar uma aula. Gente, isso aqui é assim: planejar uma aula para ensino fundamental, séries finais. Você só pode optar por sexto, sétimo, oitavo, nono ano, ou então primeira, segunda e terceira série. Não pode ser ensino fundamental 1, tá? Aí aqui você opta por uma série e escreve a série que você optou. O teu nome, né? Porque você é a professora. Conteúdo estruturante, você pode pôr práticas de linguagem. Acho que isso aqui nem tem mais lá no plano de aula. Campos de atuação. Aqui sim. Aí você vai lá no material de apoio e você opta lá. O que é o campo que você vai estudar? Você vai aplicar. Ah, você vai trabalhar com o gênero charge? Campo de atuação? Jornalístico. Eixo. O que você quer? Leitura, escuta, produção de textos, tá? Aqui você coloca um deles. Objetos do conhecimento. Vai lá e procura qual que é o objeto do conhecimento. Objetivos de aprendizagem. Também no material de apoio. O que é produção sua que você não vai encontrar no material de apoio? O conteúdo específico. Aqui você vai dizer, eu quero trabalhar com sinais de pontuação, eu quero trabalhar com... Lembra, só conteúdo de língua portuguesa. Eu quero trabalhar aqui, ó, gente, a charge tal, tá? Então, aqui é onde você vai começar a colocar o gênero, só que você não coloca só a charge. Que charge você vai trabalhar? A charge tal. Eu quero trabalhar conto. Que conto você vai trabalhar? O conto tal, de fulano de tal, tá? Então, aqui é o seu conteúdo que você pensa. O que você fizer aqui vai dar sequência na atividade avaliativa 3
e sequência na atividade avaliativa 4. Tá tudo ligado. Essa é a parte mais criativa de vocês. Você produz o seu próprio conteúdo específico, e daí, eu vou trabalhar o conto A Medalha, de Lígia Fagundes, com a terceira série do ensino médio. Ok, só isso. Conta a medalha, ou interpretação do conto A Medalha, de Lígia Fagundes. Avaliação. Como que você vai avaliar isso? Por meio de dramatização. Ok. Agora você vai mencionar como você vai fazer a adaptação desse conteúdo. Tem aluno surdo na sala. Tá. Então, lembra que a gente está falando de língua portuguesa como L1, L2. Eu trabalho com alunos ouvintes de uma forma. Você vai trabalhar com essa mesma forma com os alunos surdos? Depende. Às vezes sim, mas às vezes precisa de adaptação. Se você trabalhar sinais de pontuação, por exemplo, e para a última aula eu trouxe o exemplo de como trabalhar sinais de pontuação com surdo, você não pode trabalhar sinais de pontuação com surdo do jeito que você trabalha com ouvinte. Aí aqui você vai mencionar, é só citar qual é a adaptação. Por exemplo, do conto A Medalha. Passar antecipadamente o conto para o aluno ler, ou então resumir o conto, ou então trazer o conto, né? Então, alguma coisa você vai falar, mencionar só como você vai trabalhar. E daí, a adaptação. Dos alunos ouvintes é a dramatização. O surdo vai poder dramatizar? Pode, né? Mas aí a dramatização do surdo é interpretada por um TIOS, né? Interpretada por um tradutor-intérprete da língua de sinais. E se o surdo não precisar de adaptação? Apenas a ajuda da intérprete para explicar o conteúdo. Por quê? Porque às vezes o surdo não precisa. O conteúdo é tranquilo, de boa, que eles podem trabalhar ali, tá? Então é isso. Por quê? Porque a gente tem que começar a pensar que, agora eu já vou começar a introduzir como faz a língua portuguesa para o surdo, como L2, né? Que a língua portuguesa é para o surdo uma L2. Para nós ouvintes, L1, tranquilo, além de ser a primeira língua, ela ainda é a nossa língua materna, né? Se a gente não tem pais surdos e nem de outro país que fala outra língua, é a língua materna, é a primeira língua, né? E é a língua que nós aprendemos na escola, tá tranquilo. Agora, você tem que sempre pensar assim, se eu, na condição de uma professora, de um professor em sala de aula, acolher um aluno surdo, o que eu vou fazer com ele? Como que eu vou fazer que ele compreenda esse conteúdo? Que ele desenvolva as competências que são necessárias desenvolver da mesma forma que um ouvinte. Então, é só explanar isso aqui. Deixa eu só ver o bate-papo que eu estou vendo ali. Não tem conteúdo estruturante no nosso arquivo. Na verdade, isso aqui foi uma falha, eu deveria ter tirado. Eu não, no arquivo de vocês não tem, né? Então tá certo, o arquivo de vocês não tem. Então não tem. Esquece isso aqui, eu já deveria ter tirado. A gente só faz assim, quer ver? Cadê? Onde que tem aqui, mano? Eu ia apagar, mas eu não sei mais onde tem. Tá, ok. Esquece conteúdo estruturante, desculpa. Como que se trabalha crase com surdo? Não tem conteúdo estruturante. Pode, então, utilizar o referencial curricular do Paraná? Sim, pode utilizar o referencial curricular do Paraná. Pode utilizar o referencial da Bahia, pode utilizar, tá? Mas eu trouxe aquele ali já para facilitar, ok? Mas eu coloco a imagem da charge. Não, Adriane, você não vai colocar imagem nenhuma. Aqui, nessa atividade, é só mencionar a charge tal, de fulano de tal. Só mencionar. Aqui você não vai colocar nada. A próxima atividade, sim, você vai colocar, porque lá você vai colocar um diário. Aí você vai dizer como que você vai desenvolver o que está aqui. Então, já pensa que você vai ter que desenvolver mais ainda.
Aqui é só o plano de aula. No plano de aula, a gente não coloca imagem, não coloca letra de música, não coloca nada a não ser menciona o que vai ser trabalhado em sala de aula, tá? Aí eu pedi como atividade 3 o diário, justamente por quê? Porque eu quero ver como que vocês desenvolvem o que vocês colocaram aqui nesse plano de aula. Né? Então já é um treinamento. Eu tenho que saber assim, quando eu vou para a escola, eu preciso saber que eu preciso planejar, e o que está aqui planejado, eu preciso saber elaborar para passar lá na sala de aula, tá? Então é simples assim, bem tranquilo. Então, relembrando, esses 4 aqui tira do material de apoio, esses aqui formula com as suas próprias palavras. Olha lá. Esse aqui, ó, que não tem. Não sei o que está fazendo aqui. Esse aqui é um exemplo. Olha só. Acho que eu pulei uma pergunta, né? Então, a atividade 3 está ligada à atividade 2. Sim, está, Maeli. E a atividade 4 está ligada à atividade 3. E a atividade 2 está ligada à atividade 1. Uma liga a outra. Por quê? Porque vocês vão desenvolvendo cada vez um pouco mais, tá? Então, na atividade 3, só para adiantar, você vai explicar como que é a sua aula. E na atividade 4, você vai explicar, você vai mencionar, você vai expor como vai ser a sua avaliação. Tá? Edmara disse, eu costumo preparar os slides como se, de fato, eu fosse aplicar o plano de aula elaborado. Daí, coloco os slides como anexo do plano de aula. Sim, você pode fazer isso, tá? Mas, assim, eu não pedi desta forma aqui para não complicar, tá? Agora, se você quiser preparar slides, colocar, né, como nós temos ali no Plano Paraná, pode, mas assim, pensando em que nós temos alunos do país todo, se eu pedisse isso ia ficar mais complexo e que tem depois o diário de aula, não é necessário, Edmara, tá? Então, você pode colocar os slides quando você for fazer o diário, que é a atividade 3, tá? Então, os slides serão anexos do diário, isso mesmo. Ó, eu trouxe um exemplo. Ignore esse conteúdo estruturante aqui. Campos de atuação. Vamos supor, vou trabalhar com campo jornalístico midiático. Dentro desse campo de atuação, eu vou explorar a prática de linguagem, análise linguística / semiótica. O meu objeto do conhecimento vai ser os elementos notacionais da escrita. Deixa eu abrir isso aqui. Aí, os meus objetivos de aprendizagem, coletei lá daquele material que eu deixei preparado para você. É isso, ó. Conhecer as diferentes funções e perceber os efeitos de sentidos provocados nos textos pelo uso de sinais de pontuação, ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula. Tá? Então, aqui eu só mencionei quais são os meus objetivos. E qual que é o meu conteúdo específico? Olha aqui, ó. Ó de onde eu tirei. Funções e efeitos de sentidos provocados. Ó, reconhecer funções e perceber efeitos de sentido. Tirei daqui, tá? Então não precisa ir muito longe. Funções e efeitos de sentidos provocados no texto pelo uso de sinais de pontuação. Se você for olhar aqui, você vai saber que eu tirei daqui. Tem uma bolinha vermelha seguindo a minha explicação? E daí, ó, então, para trabalhar as funções e efeitos de sentidos provocados nos textos, o que eu pensei como o que eu pensei como adaptação? Né? Lembra que eu falei para vocês, eu não posso trabalhar sinais de pontuação com o ouvinte do jeito que eu trabalho com surdo. Mas eu coloquei aqui, ó, adaptação do conteúdo específico, interpretação por tradutor e intérprete da língua de sinais de todo o conteúdo exposto. Isso aqui, gente, é quase que obrigatório colocar em todos, porque aluno de ensino fundamental e médio não tem professor de apoio pedagógico como tem no Fundamental 1, nas séries iniciais. Né? Então, isso aqui tem que colocar em todos. Utilização de slides para melhor visualização dos sinais de pontuação abordados e
assimilação dos sinais de pontuação às expressões faciais. Olha só que simples. Porque quando eu vou trabalhar com os surdos, eu já sei que o surdo ele tem as expressões faciais diferenciadas para uma pergunta, né, um sinal de interrogação, para uma exclamação, uma pausinha para o ponto, para a vírgula. Então, é isso. Aí eu coloco lá, qual que é a expressão para a interrogação? Qual que é a expressão para a exclamação? Então, eu vou associar a expressão facial aos sinais de pontuação. Ok, já sei qual que é o meu conteúdo e a adaptação do meu conteúdo. Tá vendo que eu não coloquei slide, não coloquei... Aqui, na verdade, como eu não trabalhei com um gênero específico, né? Eu não trabalhei, não coloquei o gênero, mas eu poderia ter colocado a partir da história em quadrinhos da Mônica, tá? Poderia ter colocado aqui. Ali, ó, a avaliação. História em quadrinhos, com escrita nos balões, sem a devida pontuação para ser preenchida pelo estudante, depois lida para a turma com a devida entonação de voz. O que eu juntei aqui? Também juntei até a oralidade, né? E eu posso fazer a mesma coisa, entonação de voz com surdo? Claro que não. Então, o que eu vou pensar para o surdo? História em quadrinhos, com as escritas nos balões, sem a devida pontuação. Ó, tá vendo que é tudo igual? Aí, o que muda aqui, ó? E depois, sinalizada para a turma com a devida expressão facial. Ponto. O que o surdo usa? Expressão facial para expressar os sinais de pontuação. O que o ouvinte usa? Entonação de voz para mencionar os sinais de pontuação. Tá? Então, é só isso. É só mencionar aquilo que você vai trabalhar. Isso, ó. Então, por isso, Maeli, a necessidade de se estar aqui, tá? Então, se puder falar para os colegas, só que assim, na aula que vem eu não vou retomar isso aqui, tá? Porque senão a gente não vence tudo que precisa, tá? A gente só tem 1h30, nós já estamos com 1h45. A imagem que pede lá é uma imagem que representa a aula, exemplificando a aula, é isso. Edmar, pede onde? No plano de aula? Não, né? Pede lá no diário. Tá? Então, se puder explicar melhor um pouquinho. Essas são as referências desta aula de hoje, são as referências básicas, inclusive, que está disponível para vocês lá, tá? Para vocês terem maior conhecimento. No nosso próximo encontro, semana que vem, dia 26, na sexta-feira, a imagem é do diário, sim. Aí, no diário, tá? Só adiantando um pouquinho, no diário vocês podem, colocar imagens, colocar as atividades. Aí lá no diário você não menciona, você já coloca, tá? Você já coloca a imagem, já coloca as atividades, já coloca tudo, tá? Mas o plano de aula, atividade 2, é isso aqui, ó. Simples assim. Mencionar. Pode ser um pouquinho mais claro aqui, né? Colocar o gênero textual, ou já começar com o gênero textual, ou o texto que você vai trabalhar, né? Explorar as funções e efeitos a partir do texto, do conto, da crônica, da história em quadrinho, tá? Gente, é isso. Se tiverem perguntas, podem colocar ali no chat. Caso não tenha, intérprete show. Que bom, intérprete show. Intérprete show. Preciso de você no começo da aula, intérprete. Você não estava conseguindo entrar? Eu vou deixar aqui o meu telefone 9. Você é de Cascavel? Você é de Paraná? 45 991 49 34 38. Você pode entrar em contato comigo, que eu te passo o link com antecedência para, olha, Bahia. Nossa, que delícia! Então, aí tá ali meu WhatsApp, tá? Você pode me adicionar e pedir para mim com antecedência o link. Eu sempre entro ali uns 10 minutinhos antes, tá? Para você ver se você consegue entrar para nos ajudar. Nós temos uma intérprete com sotaque baiano.
Boa noite, pessoal. Então, fala, Alessandra, que você se confundiu o quê? Ah, com a hora. Você tem uma hora a mais ou a menos? Então é isso, pessoal. Se vocês não têm mais perguntas, pensei que era às 19, mas a partir da semana. Ah, tá, não, é às 18. É às 18. É porque daqui a pouquinho eles têm mais uma aula ainda, então. Mas está tranquilo, a gente entende tudo que é tipo de incidente. Meu Deus, olha isso, Alessandra. Olha isso aqui. Ó. Parar de filmar.